E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui com o Lucas da Fantasy para a gente falar sobre como é ter a maior tabuleiria do Brasil, né? Então eles têm um trabalho muito bacana em BH e eu quero trazer aqui o Lucas hoje para contar um pouco sobre como é essa experiência deles aí. E aí, Lucas, tudo certinho? Opa, tranquilo, William. Oi, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu estou à frente aqui da Fantasy Bar e Jogos em Belo Horizonte. E hoje a gente vai então começar mais um episódio do Vivendo Diogo, onde a gente ensina jogadores a se transformarem em empreendedores. Vamos ao episódio então dessa semana. E aí, Lucas, conta um pouco mais pra nós, antes da Fantasy ainda, como é que começou essa tua história com os jogos de tabuleiro? De onde é que eles surgiram? O que tu fazia antes e tal? Conta um pouquinho pra nós sobre isso. É engraçado, né? Eu tenho os jogos como um hobby desde todo sempre, desde que eu me lembre de existir, assim. Quando criança jogava Yu-Gi-Oh!, jogava Pokémon, jogava jogos eletrônicos também. Crescendo depois eu virei professor de matemática e aí eu fui professor aqui em Belo Horizonte durante 8 anos, né, de 2010 a 2018, até que em 2018 eu estava com um plano meio louco, assim, um pouco frustrado com o nosso país e com o caminho da política. Eu estava decidido a mudar de país e aí eu estava querendo ir embora para a Austrália. E comecei a pesquisar o que eu ia fazer na Austrália, e aí eu tive a ideia de abrir uma lanchonete com jogos de tabuleiro, que já era o meu hobby, então eu fui encontrando os hobbies modernos ao longo do tempo, assim, eu não sei precisar quando é que eu conheci eles, de repente tinha um Catan lá em casa, e aí depois apareceu um Carcassonne, e aí eu encontrei com um amigo que tinha um Ticket Ride, de repente estava jogando um Blood Rage, quando eu vi eu já estava colecionando jogos, então eu não tive, assim, o momento da minha entrada nos jogos de tabuleiro, não. Mas eu já estava colecionando. Então, em 2018, eu já tinha uma coleção, assim, algo em torno de uns 50 jogos. Já era uma quantidade considerável. E aí eu falei que eu ia levar esses jogos para a Austrália e que eu ia abrir uma lanchonete para vender açaí na beira da praia, na Austrália, e deixar a galera usar meus jogos enquanto eles estavam lá. Foi assim que surgiu a ideia, né, de ter um negócio com os jogos. E eu estava me preparando, me planejando para isso. Eu conheci o Arthur, que é meu sócio, em 2017, e aí a gente começou a jogar mais. O Arthur não conhecia nada de jogo de tabuleiro moderno, então eu sou o padrinho dele nos jogos, eu que coloquei ele para jogar. Fui apresentando os jogos, ele foi gostando, a gente foi marcando encontro semanal para jogar, depois era 2 vezes por semana, e de repente a gente já estava jogando todos os dias, ou quase todos os dias. O Arthur trabalhava numa empresa que queria que ele mudasse para São Paulo, e ele recém-casado aqui em BH, e eu nessa frustração, né, como professor, assim, cansado, não é nem frustrado, né, mais cansado da sala de aula, chamei o Arthur, falei, olha, tô com essa ideia de abrir um negócio com jogos e tal, decidi não ir mais para a Austrália e falei, vamos abrir uma lanchonete, e eu queria uma lanchonete, vamos dar um detalhe nisso, com jogos de tabuleiro aqui em Belo Horizonte, e aí ele meio que topou. Passando o tempo, assim, enquanto a gente estava ainda conversando, a ideia de lanchonete mudou para bar, porque eu sempre tive uma dificuldade que eu queria chamar meus amigos para jogar e a galera sempre queria ir para o bar, que aqui em Belo Horizonte a tradição de ir para o bar e passar o tempo no bar é muito forte. E aí eu virei e falei assim, então vamos fazer um bar com jogos de tabuleiro. Agora, quanto ao tamanho da Fantasy, né, a história é um pouco engraçada porque é muito do acaso, talvez até sorte nossa também. Quando a gente estava, né, pesquisando e nos planejando aqui, a gente fez o nosso plano de negócio. No plano de negócio, a gente estipulou um valor X para o aluguel. Decidindo sobre tamanho, a gente estava procurando imóveis de até 300 metros quadrados, de 220, 250, até porque a gente tinha a nossa limitação de valor disponível para pagar por aluguel, né? E a gente estava pesquisando, encontrou um que gostou, encontrou um outro e tudo mais. E aí um dia a gente estava almoçando ao lado aqui de onde é a Fantasy, e aí eu vi a placa de alugas nesse imóvel. E eu peguei o telefone e liguei. Do lado de fora, a fachada são só 14 metros, não dá para ver tanto assim, o tamanho que é. E eu liguei, o corretor veio na hora mesmo, na hora que eu entrei aqui, eu pensei, nu, que coisa enorme. Porque aqui no imóvel já foi uma boate antes. Então, assim, o imóvel estava preparado para receber show. Então, tinha telão de todo tamanho, banheiro já preparado com as cabines, divisórias, cozinha já montada, bar com balcão refrigerado, e não sei o que. Eu olhei e falei assim, não, isso aqui é demais, não é para a gente não, que isso aqui tá muito. Até na hora que o cara falou o aluguel, era 3 vezes o que a gente tinha desenhado para a gente como aluguel. Em reuniões nossas anteriores, a gente tinha meio que
falado assim, qual que é a localização que você chama de localização ideal para ter a Fantasy? Aí a gente falou, olha, é entre o shopping Pátio Savassi e a Praça da Liberdade, que é um espacinho pequeno na Savassi, aqui em Belo Horizonte. A gente definiu que era esse o espaço ideal que a gente queria. E aí o imóvel está bem no meio, ele está no centro, assim, bem no lugar que a gente queria. A gente olhou mais imóveis, a gente continuou procurando, porque tava fora de mão para a gente na época. Já estava decidido que não seria aqui, mas eu fiquei com isso na cabeça. Falei assim, nossa, eu queria, nossa, lá ia ser legal demais, não, mas a gente ia gastar tão pouco na obra, que ilusão, né? Gastar pouco na obra, isso não existe. E aí a gente falou, vamos apertar um pouquinho mais o cinto aqui, segurar numa coisa, segurar na outra, e a gente refez o plano de negócio, redesenhou tudo, porque se antes eu tinha um plano de ter 5 funcionários, eu falei que, olha, num espaço desse tamanho não vai ter como. E aí a gente redesenhou tudo e acabou assumindo essa loucura aqui. Primeiramente, parabéns, né, por vocês terem dado esse passo, porque parte do empreendedorismo é isso, né? É tu planejar, estudar bem, isso vocês também fizeram na parte de planejamento, com certeza, mas também tem uma parte que envolve a loucura, né? Do cara pegar e dar o peitaço e fazer aquilo que as pessoas muitas vezes consideravam improvável ou coisa assim, né? Porque se tu não tiver com um pouquinho de medo, significa que tu não tá fazendo a coisa certa, né? Quando a gente tá falando de empreendedorismo, né? Tu abrir um negócio é alto risco, né? Altíssimo risco, né? Alto risco é ações, né? Então, se tu tá fazendo uma coisa super segura, significa que alguma coisa tu não tá fazendo direito, né? Ou porque tu tá entrando num mercado atrasado, ou coisas do gênero assim. Mas ficou bem bacana quando eu conheci vocês pessoalmente, né? Foi lá no Diversão Offline, e quando vocês me falaram, cara, a gente tá com um projeto, acho que até vocês mostraram as plantas do arquiteto na época, e eu disse assim, cara, que espaço grande, vai ficar muito massa mesmo. E depois, falando de número de funcionários, vocês foram de 5 para bem mais do que 5, né? E eu queria saber quantos funcionários vocês chegaram a ter, e a segunda coisa, como é que é a gestão de todos esses funcionários? Como é que é tu controlar uma grande equipe? Porque quando tu trabalha como professor ou em outros, né, negócios, muitas vezes tu não está acostumado a liderar, a gerir pessoas, né? E isso é uma coisa muito importante para todo negócio que está iniciando, né? Como professor, eu cheguei a ser coordenador de equipe, então eu tinha uma equipe que eu gerenciava, mas nem de longe compara a isso aqui, porque lá na equipe eu gerenciava, definia horários, definia as aulas que as pessoas iam dar e resolvia algum probleminha. Aqui eu que contrato, eu que assino carteira, eu que faço pagamento, eu que tenho que fazer a coisa acontecer. A gente tinha desenhado inicialmente para 5 funcionários, e aí quando nós pegamos esse imóvel desse tamanho, a gente viu que obviamente não seria possível. Então, nós abrimos as portas com 14 funcionários. Então, no primeiro dia que a Fantasy abriu, a gente já tinha 14 pessoas contratadas CLT aqui. No primeiro mês, a gente viu que 14 não seria suficiente, a gente foi aumentando, e aí foi 16, 19, 22. Então, até novembro eu estava com 22. Dezembro para janeiro, a gente resolveu fazer uma expansão do nosso horário de funcionamento, que a gente começou a atender todos os dias da semana, porque antes era somente de quarta a domingo. Atendiam das 10 às 10 também, né? Ou das 10 à meia-noite, você atendiam em 2 turnos, né? Quarta e quinta era até meia-noite. Sexta e sábado era até 1h da manhã, no domingo até às 10 da noite. Em janeiro a gente resolveu expandir, em janeiro a gente estava contratando equipe, treinando o pessoal, colocando eles para trabalhar ainda dentro do outro horário, então a gente já estava com a equipe assim, sobrando, entre aspas. E aí chegou em fevereiro, a gente redefiniu os horários de todo mundo e estávamos com 31 funcionários atendendo no salão. Então, assim, a gente tinha a equipe de explicadores, a gente tem o pessoal na loja, que são 4, na cozinha eram 7, um chefe de cozinha, 2 cozinheiros e 4 auxiliares. No bar a gente tinha 4 também, só fazendo as bebidas, no preparo das bebidas, e no salão eram os explicadores e garçons. E como é que é gerenciar toda essa galera, assim? Porque são pessoas, no fim, né? Então, isso pra mim foi uma das maiores dificuldades, assim, que eu tive, foi de entender como motivar, como fazer. Vocês tinham reunião de equipe antes do início, teve demissões durante esse tempo, falando do tempo em que a Fantasy estava operando, né? Teve muita rotatividade, porque isso é uma das coisas que quem tá começando a empreender muitas vezes não tá acostumado, né? A ser a pessoa que contrata, né? Então, tá acostumado geralmente a ser o contratado, e realmente
muda bastante, né? Até uma das dicas que eu me apoiei bastante foi no escritório de contabilidade, porque como tem muito encargo, muito imposto, geração de encargos trabalhistas e tal, eu tava toda hora ligando pra contabilidade dizendo, cara, como é que eu faço isso? Ah, será que tem que pagar aqui o adicional da hora noturna, o adicional de trabalhar num feriado, não sei o quê, porque é muita lei trabalhista, né? Muita coisinha pequena que um novo empresário tem que estar cuidando. Mas como é que foi essa questão da gestão de equipe em si, assim, né? Teve dificuldade, conseguiu atrair bem as pessoas? Antes da abertura da Fantasy e também durante até hoje, eu principalmente sempre invisto na minha formação. Então, eu estou sempre pesquisando, estudando, fazendo curso de formação, curso rápido, curso longo. Eu estou sempre procurando em busca do conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira e que vale muito mais do que o valor que a gente paga para receber aquela informação. Uma dica, já aproveitando que você falou de contabilidade, que eu dou para todo mundo que conversa comigo, que está querendo abrir um negócio, não economiza na contabilidade. Realmente pesquise pela contabilidade, procure uma contabilidade que tenha nome, que tenha fama, que seja competente, que seja eficiente, que te atenda bem, que tenha um atendimento que você pode ligar lá e resolver qualquer problema, que você manda um e-mail, eles te respondem, que vão atrás, que realmente queiram entender o que é o seu negócio, e principalmente falando de jogo de tabuleiro, a minha contabilidade nunca atendeu ninguém que trabalhava com jogos de tabuleiro. E o negócio como um todo, ele é muito complexo. A gente tem quantas operações diferentes aqui? Eu tenho a minha cozinha atendendo no salão como bar e restaurante, eu tenho a operação de aluguel, eu tenho uma operação de loja de brinquedos, comércio varejista atendendo, eu faço prestação de serviços com palestras, com cursos de formação que acontecem aqui dentro, ainda tem o delivery, que é uma operação assim diferente do resto da outra operação. Então são muitas operações, são muitas coisas separadas. Se você pega um contador que não tem ali muita prática, muito manejo, que não busca muito conhecimento, que não tem um escritório assim realmente estruturado, ele não vai conseguir te atender da melhor forma, de duas uma. Ou você vai acabar pagando imposto demais, ou você vai pagar imposto de menos e no final você vai se ferrar por não ter pagado aquilo ali. E aí, assim, a gente realmente precisa de um bom escritório de contabilidade. Isso me lembra a história quando eu fui na prefeitura aqui em Porto Alegre registrar lentes. Eu cheguei lá na prefeitura e eu disse assim, cara, eu tô querendo abrir um bar que é um local que vende cerveja e também tem uma loja de brinquedos. E daí o cara assim, pá, mas que tu vai vender cerveja pra criança, sabe? Então, quando ele disse assim, não é bem isso, não é bem isso, né? Mas no final liberou o alvará tudo direitinho e tal, mas realmente é um negócio bem, bem único, assim, né? É aquela questão do pioneirismo, né? Então, quem tá fazendo, tá aí sedimentando o mercado, e eu espero com o Vivendo de Jogo também ajudar vários outros empreendedores a não passarem por essas mesmas dores aí que a gente passou de descobrir qual o KNAI correto, como é que faz a busca de um alvará e etc. Então, tudo isso a gente espera deixar esse caminho cada vez mais fácil para que a gente tenha cada vez mais espaços. A gente pode até listar algumas complicações, né? A gente tem a complicação do KNAI, que não existe um registro especificamente para o que a gente faz, e aí a gente acaba pegando vários KNAIs que vão adaptando e completando todas essas ocupações. CBO, para a gente contratar, por exemplo, os nossos explicadores de jogos aqui, não existe. O CBO, para quem não sabe, é o Código Brasileiro de Ocupações. E aí que define todas as ocupações para saber quais serão as normas, questão do salário mínimo de cada função e tudo mais. E aí o CBO de explicador de jogos ou monitor de jogos não existe. Não existe. E aí a gente até aproxima ele com monitor de recreação. Mas não é a mesma coisa, ele não está vigiando crianças, ele não está fazendo as mesmas coisas com crianças. Então, assim, tudo é realmente complicado, a gente está realmente desbravando caminhos aqui, e precisa, né, de um apoio, de uma boa contabilidade. Agora, se falando de equipe, aí eu estou falando pessoalmente, eu sei que no universo de empreendedores de jogos de tabuleiro, muita gente não tem o empreendimento como função principal, como ocupação principal. E aí eu tenho certeza que o sucesso da Fantasy, tudo que a gente conseguiu construir aqui dentro, é porque eu e o Arthur temos dedicação exclusiva ao nosso negócio. Nós estamos aqui todos os dias, o dia inteiro, a gente chega 10 horas da manhã, vai embora na hora que fecha, e assim, é impossível alguém chegar na Fantasy um dia e não encontrar ou eu ou o Arthur aqui. E nós estamos o tempo todo na operação. Eu estou lá embaixo no salão atendendo o cliente, eu anoto o pedido, eu entrego o pedido, eu explico o jogo, eu ajudo em jogo, eu atendo no balcão, eu vendo. Se passou um aperto no bar, eu entro pro bar e faço os drinks, entro na cozinha, faço o hambúrguer, faço o que for preciso aqui dentro.
Então, assim, a nossa dedicação aqui dentro, na casa, o tempo todo é o sinônimo do nosso sucesso. E aí, se falando em equipe, é claro que nós ficamos sendo gestores não só da empresa, como também da equipe. E aí, nessa equipe grande, por mais difícil que seja, eu que faço a parte de departamento pessoal e faço também a gestão da equipe, os treinamentos e tudo mais. Antes da abertura, nós tivemos 15 dias de treinamento com toda a equipe. Então, a gente contratou o pessoal no dia 1º de julho, e a abertura mesmo foi no dia 12, a gente teve a primeira mesa, mas no dia 15 foi oficial. Nesse período a gente estava realmente treinando todo mundo, os explicadores passando treinamento de jogos todos os dias, treinando o que a gente definiu como a lista principal, a lista obrigatória de jogos. A gente tem essa lista que hoje está com mais ou menos 140 jogos, que ninguém explica jogo na Fantasy se não souber pelo menos esses 140. Então ele não atende uma mesa sem saber esses jogos que são passados no treinamento. E teve esse treinamento prévio, assim como no salão e no resto do pessoal. O pessoal da cozinha foi com o chefe de cozinha para lá, para aprender, para fazer todos os preparos e tudo mais. E o salão a gente passou por vários treinamentos, seja com questão de fornecedores, a gente explica nos drinks, mostrando todo o cardápio, apresentando o cardápio. Então o garçom aqui, ele sabe todos os processos. É claro que ele não consegue entrar para a cozinha e fazer, mas ele conhece todos os ingredientes dos hambúrgueres, ele sabe como são feitas as porções, ele sabe as quantidades que vem em cada uma das bebidas. Então ele tem que saber, ele é um vendedor, ele tem que saber tudo sobre aquilo ali que ele está vendendo. Então o garçom ele tem que ter esse treinamento também. O treinamento do garçom ele é um pouco mais fácil, né, de fazer, porque ele faz esse treinamento e aí a prática dele vai ser sempre com o mesmo conteúdo, mas a gente costuma fazer um treinamento assim, passar para eles as informações e repassar uma confirmação todo mês. A gente, claro, teve várias renovações de equipe, né, e o turnover de quando a gente fala em operação de bar, do pessoal noturno, ele é alto. A gente teve um turnover alto na equipe de garçons, ela já se trocou inteira 2 vezes. Então, assim, da primeira equipe, dos 4 iniciais que começaram com a gente chegou a não ter nenhum deles com 6 outros, e esses 6 outros, eu não tenho nenhum deles hoje. Realmente, a troca de garçons e de bartender foi alta. Na cozinha, hoje eu estou com 4 porque a gente teve que reduzir devido à pandemia, mas eu estou com os 4 que começaram na casa, e na cozinha eu dei muita sorte, porque não é o normal, a gente deu muita sorte de uma equipe muito boa que está aqui com a gente até hoje. Já os explicadores de jogos, né, como a gente tem uma demanda muito maior de conhecimento, de prática, de memória, a gente tem um manual que deve ser seguido em relação aos atendimentos, como que ele se apresenta na mesa, o que ele vai conversar, as perguntas que ele faz para direcionar suas indicações, e isso é treinado sempre, mas passado esse treinamento inicial, a gente tem o treinamento dos jogos, que é semanal. Então, são 6 horas por semana, que está dentro da jornada de trabalho. Então, das 44 semanais deles, 6 horas são só de treinamento, toda semana. E aí os explicadores sentam, pegam os jogos, vão fazer a explicação. Não é só jogar, mas não dá para treinar só falando também, tem que jogar. O treinamento, eu sempre estou com eles nesse treinamento, a gente passa pelos jogos, fica uns 40 minutos a 1 hora, cada um lendo um manual. Então, se ele está aprendendo um jogo, mesmo que seja um jogo que ele já conhece, ele lê o manual para retomar algum ponto. Passado esse tempo de leitura de manual, a gente vai para a mesa para explicação. Então, normalmente divide em 2 grupos, ou às vezes fica num só, e a gente faz a explicação dos jogos. E aí ele explica o jogo simulando como se fosse um atendimento, ele faz esse atendimento, a gente pontua onde que pode melhorar, o que foi legal, e aí vai todo mundo comentando. Eventualmente a pessoa repete a explicação, ou então um outro explicador explica aquele jogo que ele acabou de aprender, e a gente joga uma parte ali da partida, dificilmente é uma partida completa, a gente joga uma partezinha ali só para ter o entendimento dos jogos, né? E aí uma outra coisa que eu sempre digo que é essencial, eu falei aqui que eu consigo entrar no bar e fazer qualquer drink, eu entro para a cozinha e faço qualquer coisa, mas eu não sou melhor do que o meu bartender, eu não sou melhor do que o meu cara da cozinha, mas eu tampo o buraco dele. Agora, na questão do jogo, e aí como a especificidade do nosso negócio está no jogo, a gente tem sim que ser um cara expert no jogo. Então a gente tem que conhecer sobre o jogo, a gente tem que saber explicar o jogo, a gente tem que saber o que está vindo de lançamento, o que está pegando hype, o que a galera está querendo, porque a gente precisa de conhecer essas coisas. Então todo dia eu pesquiso o jogo, eu aprendo o jogo, eu acho que assim, é difícil um dia da semana que eu não aprendo pelo menos um jogo novo. E eu estou tentando manter esse ritmo bom aí de pelo menos um jogo todo dia.
Não, e isso é muito importante da gente saber, o empreendedor ele tem que ter, né, um domínio sobre todas as áreas do seu negócio, ele não um domínio profundo, né, mas ele entender sobre o que está acontecendo, o que está se passando, para poder até cobrar uma questão de padrão de qualidade, etc, para saber se o drink realmente está bem feito ou não está bem feito, né. Então tinham coisas dentro da Lendz, alguns drinks tal, que não eram do meu paladar, mas que eu sabia ponderar se aquele drink estava dentro do padrão ou não, né, para as pessoas que gostavam daquele tipo de drink, por exemplo. Eu sempre brinco assim, se tu não é o melhor naquilo, tu tem que conhecer quem é o melhor naquilo, né? Ou no nosso caso aqui, contratar quem é o melhor naquilo. Tu não tem como ser especialista em tudo. Então, tu tendo boas conexões, mantendo essas pessoas engajadas, trazendo um propósito para elas continuarem, né, dentro da sua equipe, com talvez um plano de carreira, um ambiente bom para trabalhar e etc. Isso faz com que os teus custos de treinamento se reduzam muito. E isso quando a gente fala de uma empresa que trabalha com jogos de tabuleiro, que trabalha com mentores, que é o caso da Lendz, os explicadores dentro da Lendz a gente chama de mentores, né? Ele precisa jogar aqueles jogos. Então ele vai perder no mínimo 3 vezes ou 2 vezes o tempo só em aprendendo a explicar a regra, o tempo do jogo. Então se tu pega um Terra Mística lá, por exemplo, que demora 30 minutos para explicar o jogo e demora mais umas 3 horas para se jogar, o mentor ele vai ter que passar por esse tempo em algum momento, né? Ele vai ter que jogar, vai ter que fazer isso. E quanto mais jogos ele tiver, então se a gente pegar aí no caso 100 jogos, 140 jogos, que tu comentou, a gente tá falando aí de, sei lá, mais de 400 minutos, aí 500 minutos em explicação de regra, né? A gente falando quase mais de uma semana de treinamento só a pessoa jogando. Tanto que na Lendz a gente tinha um checklist, né? A pessoa não podia explicar nenhum jogo único, né? Se ela não tivesse lido as regras, jogado o jogo e lido o FAQ. A gente sempre tinha esses 3 pontos, né? Ela poderia saber só um jogo e explicar só um jogo, mas ela daquele jogo ela tinha que ter lido o FAQ no BGG lá, ou na Ludopédia, as perguntas mais frequentes. Ela tinha que ter lido as regras e jogado o jogo, porque é muito comum a pessoa fazer que nem a tradição oral, né? Ele ouve outro explicando e daí ele quer explicar para outro, e daí cria um telefone sem fio que prejudica a qualidade de explicação de regras do teu negócio, né? Então essa preocupação que vocês trazem aí com os explicadores de jogos de vocês, né? De ter realmente uma gama alta de jogos já no catálogo mental ali dele para explicar é muito bom até para poder indicar o jogo certo para o grupo certo, porque isso daí também contribui bastante para a experiência que a pessoa, que o teu cliente vai ter no caso da Fantasy, né? Outra pergunta que eu queria fazer para ti, que tu comentou ali antes, foi que tu disse que tu tá sempre buscando conhecimento, que tu tá sempre, né, se cercando tanto de consultorias, né, e etc, mas eu queria saber se tu chegou também a buscar o Sebrae nessa caminhada, ou como é que foi essa questão da tua relação com a busca de conhecimento, assim? Sim, o Sebrae eu cheguei a fazer cursos lá no Sebrae, mas não como assessoria. Eu não tive a consultoria do Sebrae acompanhando o negócio, mas eu fiz alguns cursos lá, sim. Inclusive teve um curso que foi bastante curioso, que eles fizeram uma série de cursos utilizando os jogos de tabuleiro. Era a Fantasy Bar e Jogos participando de um curso onde o jogo era Power Grid, fazendo a relação questão do mercado, variando ali nas mercadorias do Power Grid. Aí eu cheguei lá, né, então assim, beleza, vamos jogar o Power Grid. Acho que eles limitaram o tempo e eu tava com 18 cidades e o segundo lugar tava com 11, e, assim, de todo mundo que participou lá, das várias mesas que estavam jogando o jogo. O Arthur fez um também com o Rock'n'Roll Manager, a Ju fez um com o CV também. Então era uma série de cursos lá, mini cursos, né, utilizando os jogos de tabuleiro. Foi bastante curioso. Eu busco bastante por leitura, então eu estou sempre lendo algum livro, ou às vezes mais de um livro em relação a empreendedorismo. Eu tenho alguns empreendedores que eu admiro e acompanho, estou sempre vendo o conteúdo que eles estão participando, seja em lives e tudo mais. Eventualmente eu faço algum curso que aparece aí na internet, aí eu vejo lá quem que está fazendo o curso, como é que está indo as ideias, e vejo que esses cursos, e principalmente o curso online, assim como esse daqui, são ótimas oportunidades que existem hoje no mercado, que são fontes de conhecimento, principalmente quando você está ouvindo uma pessoa que já teve a experiência, que já viveu tudo aquilo que você está se preparando ou que você está planejando viver, é muito bom, porque a gente recebe coisas que a gente nunca imaginou e aí essa pessoa já teve aquele probleminha, já adquire aquele conhecimento e já procura a solução para ele. Tu tem alguma dica de livro também, de títulos, assim, de livros ou coisa assim que tu teria, ou até de empreendedores que tu segue para indicar para quem tá querendo começar nessa jornada, assim, que realmente impactaram na tua história da Fantasy? Eu vou indicar um em especial, e ele tem 2 livros que são muito bons,
O Gustavo Caetano, as empresas dele estão aqui em BH, ele está sempre postando um conteúdo de uma forma bem interessante nas redes sociais. Eu já fiz um curso dele também, e ele tem 2 livros, um é o Pense Simples e o outro é Faça Simples. Você não só pega o livro e lê, não. O livro tem uma parte, a cada capítulo, com perguntas, que você tem que responder essas perguntas, e eu tenho meu livro lá em casa todo rabiscado. Eu já passei pela leitura dele umas 3 vezes, e aí eu sempre volto, vejo o que foi aquilo que eu respondi lá atrás, e aí eu risco aquela resposta a mim e falo, não, a minha resposta agora é essa. Como é um cara que eu acompanho, e os livros também são muito bons, eu recomendo. Pense Simples e Faça Simples. Tem tanto o livro digital quanto o físico também. Boa dica mesmo, né? Outro livro que eu indico também, só para a galera que está buscando essa parte de empreendedorismo, é a questão tanto da Startup Enxuta, né? Que te explica bastante sobre a metodologia ágil de teste, de desenvolvimento, e a gente passa muito né, por isso dentro de uma empresa, mesmo não sendo uma empresa de tecnologia, a gente passa né, por dentro disso, dentro de uma tabuleiria. E outro que mudou o jeito que eu via o empreendedorismo, o meu negócio, foi o Organizações Exponenciais, que é do Salim Ismail, que ele é um livro bem pesado, assim, em questão, eu vi num audiobook até para ter né, tempo, porque ele é bastante página, porque ele é bem teórico e tal, mas ele te faz pensar bastante sobre como construir uma empresa que é exponencial, né? Que tem escala, que cresce rápido e tal, porque muitas vezes a gente acaba fazendo muitas coisas que realmente não tem como crescer mais, né? E daí, ali naquele livro ele te faz várias indagações de tipo, tu tá criando uma plataforma, tu tá criando uma comunidade, como é que estão teus números, tu tem um dashboard e tal, e daí tu só vai dizendo assim, não faço nada disso, sabe? Tenho que melhorar aqui, porque isso daí realmente dá uma outra visão de design organizacional, né? Então, tu pensar na tua empresa como um todo, assim, é bem bacana mesmo. Mas eu te cortei, eu acho, ali antes, Lucas. Não, tranquilo. É só o que eu ia falar ainda sobre o Gustavo Caetano, é que os livros dele, ele mostra que muitas vezes, né, e aí eu falo que a fantasy é um negócio complexo, a gente tem tantas operações dentro de uma só, e aí o que o livro vem e fala, e faça simples, e aí pense simples, e é muito realidade, que às vezes a gente fica organizando e planejando um produto extremamente complexo e esquece de pensar na experiência que o cliente vai ter, que a gente tem que entregar uma experiência boa, que seja uma experiência fluida, que seja uma coisa simples, porque o negócio por si só, ou às vezes os jogos por si só já são muito complexos. Então, o nosso trabalho é realmente simplificar tanto o acesso a esses jogos, a toda a operação e tudo que a gente está oferecendo da forma mais fácil possível para que a gente conquiste os clientes. Afinal de contas, né, na hora que a gente fala de jogo de tabuleiro, a pessoa está querendo jogar banco imobiliário, rola o dado e anda a casinha, vê o que aconteceu. E aí a gente está mostrando que os jogos não são simples assim. E aí a gente tem que entregar um negócio que seja simples. Isso aí mesmo, é a questão de diminuir as barreiras, né? Então a barreira de entrada hoje nos jogos de tabuleiro é essa, é as regras, ter que ler a regra, ter que montar o jogo e muitas vezes tirar dúvidas porque é diferente de um jogo digital onde as dúvidas já estão programadas, né? Então num jogo de tabuleiro não tem isso, então tu vai ter que saber, e se tu não souber ali o que fazer naquele determinado momento, o jogo pode quebrar, né? Entre aspas, assim. Outra coisa que eu queria te perguntar, até pra gente se direcionando já para a nossa parte final aí da nossa conversa, é sobre quais dicas tu daria para quem está pensando em abrir uma tabuleiria ou quem está começando a empreender agora, que está aqui nos ouvindo e pensando, quero fazer meu projeto e tal. Quais foram aí as tuas dificuldades ali no início? Tu já falou algumas, né? Mas que dicas tu daria para esses novos empreendedores que estão aí pensando em abrir uma tabuleiria? Já dei uma dica principal, que é investir, né, tanto na sua pesquisa, mas principalmente na sua formação. Então, invista na sua formação, isso é extremamente importante. Segundo ponto, não economize na contabilidade, realmente busque por uma contabilidade boa, que vai ter bons serviços para te oferecer. Isso não quer dizer que você tem que ir na mais cara, mas você tem que ter uma boa contabilidade. Eu demorei um pouco a entender que a Fantasy, ela tem os jogos de tabuleiro, o que classifica ela como uma tabuleiria, mas ela não deixa de ser um bar. E por isso, as pessoas que estão aqui trabalhando, o pessoal dos jogos, são pessoas que já gostavam de jogos antes, mas eventualmente isso não é necessário. O nosso treinamento é que faz com que a pessoa seja um bom explicador. E aí, eventualmente, as pessoas que sabiam já de jogos chegam com vícios de explicação que não são tão bons. Então, é o nosso treinamento.
E aí, se eu digo que é o nosso treinamento, invista no treinamento dos seus funcionários. Assim como você tem que se treinar, você tem que estudar e se preparar para ter o seu negócio, os seus funcionários também têm que estar preparados. Afinal de contas, são os seus funcionários que estão na linha de frente no atendimento do seu cliente. Então, quando vem feedback positivo lá no Google, falando da sua empresa, ele vai estar falando do seu funcionário, porque você não consegue estar em todas as linhas na hora do atendimento. Você não consegue estar na mesa anotando pedido, explicando o jogo, fazendo entrega, vai na cozinha, faz o preparo, faz tudo isso. Então, invista no treinamento do seu funcionário também. Grandes dicas mesmo. E o negócio é feito de pessoas para pessoas, né? Então, por mais que tenha uma casa bonita, tenha bons jogos e tal, no fim o que vai fazer a diferença em toda a experiência daquela outra pessoa, do teu cliente, né, é a pessoa que vai estar recebendo ele, vai estar atendendo ele. Eu queria te perguntar também, para te deixar aí as tuas palavras finais também, né? Abrir esse espaço aí para ti, para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo até esse momento. E agradecer também a tua participação, né? Toda essa experiência, essa troca que tu teve, que foi certamente aí muito bacana para quem está nos ouvindo, trouxe bastante dica e bem massa mesmo, né? Estou aqui à disposição, quem quiser bater um papo, se o nosso público aqui é dos empreendedores, eu sempre estive à disposição, pode mandar uma mensagem, seja no meu Instagram pessoal ou no da Fantasy também, é só pedir, falar assim, eu queria bater um papo com o Lucas, eu vou te passar meu contato e a gente vai bater um papo, estou sempre aberto para conversar com todo mundo. E convidar também a todo mundo, quem tiver a oportunidade, estiver passando por Belo Horizonte, vem aqui na Fantasy, Tomé de Souza, 1145. Vai ser um prazer recebê-los e mostrar a nossa casa e como está funcionando a operação também. E já agradecer, né, William, o espaço aqui com você e falar que, de novo, estou à disposição sempre que precisar. Certinho, então, muito obrigado mais uma vez. Eu queria também agradecer você que ouviu, né, a nossa conversa até aqui e dizer, então, para ficar com essa dica do Lucas, né, não deixar de buscar conhecimento. Então, a gente tem aí outros podcasts aqui no Vendo Diogo, e-book e tal, e também vários outros podcasts sobre empreendedorismo aí no Brasil, assim como também, né, não deixar de seguir lá a Fantasy nas redes sociais e também continuar nos acompanhando aqui no nosso podcast. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.